Tá, você pode começar se apresentando. Tá. Meu nome é Vitória e eu sou uma das integrantes da equipe do DF Águas Claras. Então vamos lá. Você foi uma das primeiras, chegou aqui quando tudo era mato, né? E você já conhecia o DF Águas Claras de antes ou como é que foi? Não, eu não conheci o DF Águas Claras. Eu vim de Cuiabá, Mato Grosso e vai fazer 3 anos que eu tô em Brasília e vai fazer aí 2 anos que eu tô no DF Águas Claras. Então, eu falo que o DF Águas Claras foi um divisor de águas na minha vida. Assim, eu estava em um emprego que enfim, era um emprego bom, mas que eu não era tão feliz assim dentro dele. E aí o DF Águas Claras surgiu na minha vida por intermédio de uma pessoa muito querida, muito especial, que me apresentou pra cá. E eu conheci e foi tudo muito casado. Assim, eu vim pra cá, fiz a entrevista, deu certo. Eu gostei muito do Kleber desde a primeira conversa nossa. E hoje tá aqui, já fazia 2 anos que eu tô aqui. E fui uma das primeiras. Entrei aqui quando o escritório tinha praticamente acabado de inaugurar. É. E assim, como é que você foi assim, suas primeiras visões em relação ao DF Águas Claras? Tipo, você chegou aqui era uma coisa diferente, uma coisa nova, você estranhou essa página dedicada a uma cidade, querendo ou não, tão pequena em questão Uhum. de tamanho, né? Você estranhou? Como é que foi? Então, desde que eu cheguei em Águas Claras, eu sou apaixonada pela cidade. Eu adoro Águas Claras. Na minha antiga cidade, na minha cidade natal, eu nunca vi um veículo de comunicação como o nosso, como o DF Águas Claras. Então, quando eu vi, eu me surpreendi. Não conhecia e nunca imaginei que uma pessoa poderia pensar em criar um canal para ajudar a cidade assim, de forma tão boa e tão, como é que eu falo assim, tão espontânea. E quando eu conheci, eu me apaixonei pelo canal, me apaixonei pelo intuito e acho que de fato quem tá aqui abraça a causa, porque é uma questão que você tem que olhar para sua cidade com outros olhos. Eu acho que o Kleber ele sabe muito bem plantar essa sementinha em cada um da equipe. E quando eu entrei, ele conseguiu muito bem plantar essa sementinha em mim. Que hoje eu passo pelas ruas de Águas Claras, eu não olho com o mesmo olhar se eu fosse só moradora, mas eu já vou dando uma olhada em tudo que precisa ser melhorado, como que a gente pode fazer, para quem que a gente pode mandar essa demanda que a gente viu aqui, um buraco na rua, enfim. Então, eu sou apaixonada pelo DF Águas Claras e eu acho que toda cidade poderia ter um DF Águas Claras. E como você vê assim que o DF Águas Claras impacta na cidade em si, de forma positiva, como você já falou na questão de que mudou seu olhar, como você vê que, no geral, para a cidade, o DF Águas Claras faz bem? Como é que... Eu acho que impacta de uma forma muito positiva, porque eu acho que ele é também um acalento para as pessoas. Não é só um veículo de comunicação que os moradores vêm, mandam sua demanda, a gente colhe aquilo, né, envia para o órgão responsável, a gente vai buscar uma solução. Não, eu vejo que é além disso. Até porque todos os nossos serviços aqui vão além parte da demanda. Né? Mas a gente busca, de fato, olhar também para as coisas boas e valorizar as coisas boas que tem aqui na cidade. Então eu vejo o DF Águas Claras como um colo, como um abraço, como um presente realmente para Águas Claras. Entendi. Como que você vê, assim, a gente falou para a cidade, né? Mas como que você vê assim como o DF Águas Claras impacta e muda a vida das pessoas, muda seus hábitos, suas atitudes, assim, dos cidadãos de Águas Uhum. Claras? Como que você vê isso? Eu vejo como uma forma de mudar o olhar do morador para sua cidade, como uma forma da gente desenvolver um olhar de cidadania mesmo para o local que vive, sabe? De você pensar antes de jogar um lixo na rua, de você olhar para um buraco, olhar para uma calçada quebrada e pensar se uma pessoa que é cadeirante passar por aqui, essa calçada está danificada, como é que vai ser? Eu acho que também o nosso intuito da F Águas Claras, e é o também que eu acredito que melhora nas pessoas, é o sentimento de empatia. De você poder pensar no outro. Sabe, eu tô aqui no meu apartamento fazendo barulho, será que esse barulho não tá incomodando meu vizinho? Então, porque muitas vezes a gente olha só pro local que a gente realmente mora, né, para dentro do nosso apartamento, para dentro da nossa casa, mas tem muito além disso que tá à nossa volta, que é a nossa cidade.
Acho que o DF Águas Claras impacta nisso, na gente desenvolver mais o olhar de cidadão, o olhar de empatia para o próximo, o olhar de você fazer a coisa certa pela sua cidade, de você de fato olhar com zelo e querer cuidar da sua cidade. Tanto é que hoje aqui na cidade nós temos várias pessoas que cuidam das praças, das quadras, e que bom fosse se todo mundo olhasse com esse olhar mais de cuidado para as nossas ruas, para as nossas praças, para as nossas avenidas. Você também fez parte, você comentou no começo, você foi uma das primeiras pessoas da equipe. Você viu esse crescimento, esse segundo boom assim que deu o DF Águas Claras, né? Sim. E como foi para você ver esse crescimento tão rápido que se deu nesses últimos 2 anos assim, aqui no DF Águas Claras? Para mim foi uma alegria, para mim é um sentimento de missão cumprida também. E é um sentimento que assim, eu falo que o DF Águas Claras. Eu falo DF Águas Claras, não tem como falar DF Águas Claras e não falar do Kleber, né, como pessoa. E eu vejo esse crescimento, e eu vejo que é um crescimento merecido. E é um crescimento que ainda é pequeno, que ainda vai crescer muito, muito, muito mais. Mas me dá um sentimento de gratidão também por isso aqui, por fazer parte desse crescimento, por ser uma pontinha pequena no meio disso tudo, né, mas que faço parte disso de alguma forma. Mas um sentimento realmente de muita gratidão por ver o tamanho da nossa equipe hoje, por ver o tanto de coisa que a gente pode fazer e por assim, hoje o DF Águas Claras comemora 15 anos e de fato é um adolescente que está crescendo. A gente tem muitos projetos, a gente tem uma equipe que está sendo estruturada cada vez mais e são muitas dificuldades, são muitos obstáculos, às vezes é muita coisa para gerir. Mas também é muita conquista, é muita alegria, é um dia a dia que a gente busca criar no escritório muito saudável, de muita leveza, né, de risadas, de celebrações, tudo a gente quer celebrar porque a gente acredita que as coisas boas aqui têm que ser celebradas. Mas o que fica para mim é um sentimento de muita gratidão, porque de fato eu comecei e muita coisa que está acontecendo hoje, o Kleber me contava, né, eu lembro quando lá atrás, e lá atrás eu falo no ano passado, assim, no começo do ano passado, a gente já falava de abrir um outro veículo de comunicação, ele já tinha essa ideia, e hoje nós já estamos aí crescendo com outro e abrindo mais outro, daqui a um tempo vamos abrir mais outro canal, então eu me sinto muito feliz e muito honrada também, por ter a confiança de poder fazer parte dessa equipe. Legal. E assim, você já puxou um pouco para esse lado e queria que você falasse um pouco mais, assim, como que você descreveria o Kleber, assim, Vocês como querem fazer a pessoa? gente chorar, né, Vini? Tá, vamos lá. Como que eu descreveria o Kleber? Como humano. Eu descreveria o Kleber como muito humano. Eu tenho o Kleber como não só chefe, né? Claro. A gente tem relação profissional totalmente aqui dentro do escritório. Tenho um respeito, uma admiração enorme por ele. Mas também tenho como amigo, também tenho um lado como irmão, como um pai, como uma pessoa, como conselheiro até. Ai, ai. Dá pra ver que é bem. É uma relação muito Mas, boa, né? Assim, com todo mas, mundo do escritório é uma coisa muito. Que a é. gente se conecta mesmo, né? Como ser humano, igual você disse, né? E o que eu falo aqui, né? Eu comentei com a Letícia esses dias. Eu falei, nossa, eu passo mais tempo com vocês do que com a minha família, né? E aqui, de fato, a gente passa muito mais tempo dentro do escritório, trabalhando, conversando, conhecendo um pouco mais do outro, do que dentro da nossa casa, né? Nós somos um veículo de comunicação e por ser comunicação, por ser notícia, a gente absorve muito o trabalho, a gente absorve o trabalho o tempo todo. Eu tô em casa, eu tô pensando no meu trabalho. Mas voltando para o que você me perguntou do Kleber, o Kleber para mim é sinônimo de honestidade,
é sinônimo de empatia, é sinônimo de bondade, de querer o bem para as pessoas. Assim, o Kleber é daquele que fala: se aquela pessoa me fez mal, eu vou retribuir com o bem. E ele é uma pessoa que eu me espelho muito e que eu quero a cada dia ser um pouquinho mais como ele é. De você olhar com mais empatia pro outro, pensar, não, calma, essa pessoa pode estar tá passando por um momento difícil, não vou retrucar, não vou, não vou devolver na mesma moeda. Então ele me ensina muito sobre isso, me ensina muito sobre persistência, sobre determinação, sobre se a gente tá passando por um momento difícil, isso vai passar. Isso vai passar, a gente tem que ter fé, a gente tem que crer. Na parte espiritual, ele também me ensina muito. Tanto que a gente já teve conversa sobre espiritualidade e o quanto que eu vejo ele como uma pessoa muito espiritual mesmo. Admiro ele como pai, como uma pessoa na família dele, como amigo. Enfim, eu tenho grande admiração pelo Kleber, grande mesmo. E eu espero sempre poder retribuir a tudo que ele também faz por mim aqui dentro da equipe. É isso. Entendi, é. E aqui é muito bom que a gente constrói uma, como você estava falando antes, que a gente passa muito tempo aqui, e É, não só aqui, mas quando a gente sai do escritório também, a gente tá com a cabeça aqui, querendo ou não, né? E sim, é muito importante ter esse ambiente, falando um pouco mais sobre o ambiente de trabalho, é muito importante ter esse ambiente de trabalho saudável que você falou, né? Que a gente, as pessoas aqui, a gente tem um ambiente leve, que a gente dá risada, ainda mais quando a gente lida às vezes com muitos problemas, né? A gente lida às vezes com até casos pesados assim no dia a dia. Então, assim, é importante a gente, muito importante a gente ter essa leveza, né? sim, Essa diversão aqui no escritório, que seja uma atividade prazerosa e não uma condenação que, eu tenho que, sabe? Não, que seja um negócio, uma coisa boa, positiva, assim como é, né? Realmente. exatamente. E assim, agora indo um pouco mais falando um pouco mais pra Hum. frente agora, o que você vê mais pra frente, pro futuro de Águas Claras, primeiro, da cidade? Pro futuro da cidade, É, então eu gosto muito de Águas Claras e eu tenho, e por gostar tanto e ter também uma fé na humanidade, eu vejo com bons olhos o futuro da nossa cidade. Eu vejo uma cidade que ainda tem muito para prosperar, na parte comercial, na parte residencial, na parte, enfim, é uma cidade muito cheia de vida, né? E que eu acho que tende a continuar assim, realmente. Então, para o futuro de Águas Claras, eu espero uma cidade mais limpa, uma cidade em que o governo olhe mais para ela, assim como posso olhar para as outras regiões administrativas de Brasília, que dê mais atenção a ela no que precisa ser dado. A gente tem ser uma cidade que tem problemas como qualquer outra região daqui, mas eu espero que no futuro ela esteja mais cuidada. E lembrando também que não é só parte do governo esse cuidado, mas também de cada morador. Então eu espero até mais das pessoas pela cidade do que propriamente da cidade pelas pessoas. Acho que se cada um faz a sua parte, cuida um pouquinho, zela, reclama, manda sua demanda, a cidade ela vai tender a ser uma cidade melhor. Mas eu espero para Águas Claras só coisas boas e uma cidade cada vez mais viva, cada vez mais verde, menos prédios e mais verde um pouquinho. importante. Mas é isso. Entendi. E do futuro, continuar falando do futuro agora, mas do futuro do DF Águas Claras. Como você vê o futuro do DF Águas Claras? No futuro do DF Águas Claras, eu vejo o escritório maior, bem maior do que está hoje, assim. Vejo de fato que o Kleber já falou algumas vezes, eu vejo muito assim, as equipes ali separadas, cada um tendo o seu próprio veículo de comunicação para cuidar. Vejo uma equipe muito bem estruturada, com todo mundo muito alinhado das suas funções e do que tem que ser feito. E vejo de fato assim o DF Águas Claras, um grupo DF Águas Claras com várias ramificações de outros veículos de comunicação para outras cidades. Que essa é a ideia atual e para mim essa é a ideia futura. A gente ter um escritório grande,
com as divisões de cada veículo de comunicação e cada equipe sendo responsável por aquele veículo e tudo muito bem organizadinho, bem certinho, muito bem feito. E a gente sendo reconhecido não só em Brasília, não só Águas Claras, mas no DF todo e quem sabe em outros estados também. E assim, agora, você tem alguma pergunta? Ou... Então, você disse que o Kleber é uma pessoa muito honesta, que não espera nada de ninguém. Muitas vezes não tem essa reciprocidade, que mesmo uma pessoa tratando ele mal, ele vai devolver com bem. E a gente vê isso muito com o DF Águas Claras, no início, né? Ele trabalhou muito duro e muitas vezes sem ninguém para falar do trabalho dele, do esforço dele. E também você disse que ele plantou essa sementinha na nossa cabeça, minha, dele, sua, desse sonho pela cidade, pela busca de uma cidade melhor. E eu queria que você falasse um pouco sobre como ele reflete esses valores dele, essa honestidade, no DF Águas Claras, no nosso trabalho. Eu acho que... Eu falo olhando pra você ou olhando pra você? Pode olhar pra mim, né? Eu acho que essa honestidade, o Kleber reflete no nosso dia a dia de trabalho, sabe? E eu falo que você conhecer uma pessoa, intimidade é convivência. Então, se eu tô falando aqui tudo que eu falei do Kleber, que o Kleber era honesto, que eu admiro, toda essa pessoa que ele é porque eu convivo muito com ele. Eu tô aqui no escritório todo dia, diariamente. Então, ele mostra isso nas conversas que a gente tem. É em um problema que surge da cidade, é em uma demanda, é em um seguidor complicado que fala coisas, às vezes, que a gente escuta aqui, que ele fala, não, calma, vamos respirar, não é bem assim, sabe? São nos ensinamentos diários que ele dá, que ele transmite esses valores, das histórias que ele conta, que ele já passou no início. São nas situações mesmo que vão chegando aqui, que a gente vai conversando, que às vezes a gente se desespera aqui com alguma coisa e ele fala, não, calma, vamos respirar, não vamos retrucar, vamos ver por outro olhar essa situação. Então é muito no dia a dia mesmo de trabalho que ele passa isso pra gente. São nas reuniões, nas conversas informais, formais. E você tem mais algum? Não? Então, só pra finalizar, assim, o nosso vídeo, você pode deixar uma mensagem para o Kleber, para a equipe, para a cidade de Águas Claras, o que vier do seu coração, assim, e pode fazer olhando para a câmera. Tá, bora lá. Pode deixar uma mensagem para quem você quiser, que vier do coração, assim. Tá. Ai, gente, que difícil. Eu quero deixar uma mensagem pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, na verdade. Não só pra se você é morador de Águas Claras ou não, se é o pessoal da equipe que tá assistindo, se é o Kleber, se é a família, enfim. Eu quero deixar um recado pra quem tá assistindo esse vídeo, que é pra que você busque ter mais empatia pelo outro cada dia mais. Eu acho que a sociedade que a gente vive atualmente, a gente precisa desenvolver mais empatia pelo outro. E essa palavra empatia, a gente fala tanto da empatia, 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 mas eu vejo ela com você olhar com um pouquinho mais de cuidado pro outro, um pouquinho mais de calma, um pouco mais de paciência para outra pessoa. Às vezes essa outra pessoa que tá te atendendo em uma loja, que falou um oi atravessado para você, ela pode não estar passando por um dia muito bom. Então tenha cuidado ao falar com ela, tenta olhar como se você estivesse no lugar do outro passando por alguma situação difícil. A gente nunca sabe pelo que o outro está passando. Então aqui eu desejo que na nossa equipe a gente busque cada vez mais ter empatia pela pessoa, olhar para o outro com mais cuidado, com mais carinho, com mais amor. E eu desejo que você olhe quando você estiver no trânsito, para a pessoa, para o motorista que está ali do seu lado, que você olhe com mais carinho, que você deixe ele passar, que você olhe com mais zelo para ele, com as pessoas que você vê, que você fala no seu dia a dia, que você possa ter cada vez mais cuidado com o outro. Então é isso que eu desejo, porque eu acho que quando a gente olha com mais cuidado para o outro, a gente vai passar a olhar com mais cuidado
para também as outras coisas da nossa vida, até para nós mesmos. É isso.